Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de empatar 1 a 1 contra o Corinthians na sua 7ª rodada do Brasileirão. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Isso daqui pro Flamengo é muito bom. Porque, cara, o jogo com 1 a menos, jogando relativamente bem, e o Corinthians jogando bem melhor com um jogador a mais, cara, isso daqui é muito justo pro Flamengo. Ganhou seu 1 ponto, pelo menos não perdemos. Óbvio que a vitória seria 1000 vezes melhor, mas, né, é melhor 1 ponto do que nada. Seguinte, rapaziada, pra você que não me conhece, eu me chamo Arnilton. Eu gravo vídeo de pós-jogo do Flamengo, falando tudo que aconteceu no jogo, se os jogadores jogaram bem, se os jogadores jogaram mal e tudo mais. Seguinte, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, estamos rumo a 700 inscritos, já estamos com 670, se não tiver enganado. Menos de 30 ali pra gente bater 700. Vamos tentar bater até o final do mês, eu confio em vocês. Se você for flamenguista, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Temos muita coisa para conversar. Começando, cara, o que a gente tem? A gente tem pelo protagonista, o homem da bola, o cara que queria aparecer, ele mesmo, o juiz do jogo. Cara, eu vou ser sincero aqui com vocês. Não foi um jogo horroroso por parte dele. Vamos ser sinceros aqui, ele não fez um jogo horroroso. No começo do primeiro tempo, ele até que apitou bem, cara. Só que com o decorrer da metade do primeiro e o segundo tempo, sendo bem sério, foi tenebroso. Eu vou pedir desculpa aqui se vocês estiverem ouvindo um pouco de barulho de chuva, porque tá chovendo muito. E, cara, o que a gente tem? Eu vou tentar enrolar o mínimo possível. O que a gente tem? Começando pelos relacionados, eu vou tentar ser bem aqui breve, só para vocês entenderem uma coisa. Alexandro, André, Ayrton Lucas, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, Dela Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Ortiz, Paquetá, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Vitão e o Alcião. Eu vou dar um segundo para vocês tentarem reparar quem é que tá faltando. Não reparou? O Plata. Cara, cadê o Plata? O Plata não tá sendo nem relacionado. Primeiramente eu pensei que não, talvez ele tenha tido alguma lesão, vai sair alguma notícia de lesão que o Plata teve. Mas não, cara, simplesmente o Léo Jardim optou por não relacionar o Plata. E é curioso porque na era de Felipe Luiz, o Plata é o cara que toda vez estava sendo relacionado e quase toda vez estava sendo titular. Só que agora na era de Léo Jardim, cara, simplesmente nem relacionado ele não está sendo. Talvez ele esteja se incomodando da forma de jogo, talvez seja a atitude, ou talvez seja a forma de jogar. Ou o Plata simplesmente não tá jogando bem, cara. E tipo, é curioso isso de certa forma, porque ele era sempre titular. E agora ele não tá sendo nem relacionado. Eu espero muito que ele dê uma melhorada. Eu espero que ele possa voltar muito, que ele possa voltar pro jogo. Porque de certa forma eu ainda gosto um pouco do Plata. Óbvio que não para ser titular, eu acho que ele nunca foi titular, sendo bem sincero. Só que vamos ver o que o Léo Jardim resolve aí com ele, ou se o Plata vai ser vendido. Meu Deus do céu, tá chovendo pra caramba. Eu espero que o vídeo preste. O que a gente tem agora? Tem a foto aqui do Plata. O que a gente tem? Começando com os relacionados, os titulares do jogo, a gente tem Rossi no gol, Varela, Danilo e Vitão. Léo Pereira não ia jogar esse jogo porque tomou o terceiro amarelo. E provavelmente Léo Ortiz, talvez por cargo, talvez apenas por opção. Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, de Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino, mais uma vez de titular, e Pedro. Cara, o que a gente tem no começo do jogo? E no caso do Corinthians vou falar também, é que tem Hugo Souza, que deu uma falhada na hora do jogo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Ranielli, André, Carrilho, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Basicamente o que eles têm de melhor. O que a gente tem, cara, logo em seguida? A gente tem o gol do Paquetá a mais ou menos 2 minutos de jogo, que iludiu todo mundo, porque eu achei que ia ser um jogo de goleada. O que a gente tem no gol dele? Uma falha do Hugo Souza, a bola sai, se eu não me engano aqui é o Bidu, sobra no Hugo Souza, ele tenta dar um chute pra frente, só que sobra no Jorginho, o Jorginho toca pra frente, sobra no Pedro, que sobra no Paquetá, que chuta, que faz um golaço. Cara, vamos lá, primeiro vamos falar do Hugo Souza. O Hugo Souza, é óbvio que isso daqui não vai definir ele. Então o Hugo Souza tá fora da Copa. Não, isso daí é um absurdo. Realmente isso daqui é um absurdo. Mas eu não acho que isso vá condenar o cara. O Hugo Souza é um ótimo goleiro. Ele
deu uma falha muito grande aqui. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, principalmente com uma bola rasteira. Geralmente essas bolas aqui eles dão um chutão para frente ou dão um chutão mais para lateral. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas aconteceu, que bom para nós. Só que fica o questionamento, cara, se isso vai pegar mal pro Ancelotti? Sinceramente eu acho que não, porque o amistoso contra a França já tá muito em cima, então não faria muito sentido ele tirar. Mas é óbvio que o titular não vai ser o Hugo na seleção, no gol, né? É o que eu acho, pelo menos. Mas, cara, ele deu essa falha aqui. Foi muito bom pra nós. A gente fez o primeiro gol. Eu me iludi achando que ia ser um gol. Eu me iludi achando que ia ser uma goleada. Mas infelizmente não foi, cara. O que a gente tem no lance seguinte? O gol do Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto, pra mim, pelo menos, ele não é um cracaço da bola. Ele não é um gênio na bola. Mas, cara, quando precisam deles, quando o Corinthians precisa que ele apareça, é igual o Memphis Depay, que eu vou comentar já já. O Yuri Alberto é aquele jogador que aparece quando precisa. Eu acho que ele seria um pouquinho melhor do que, na minha concepção, ele não é ainda, se ele tivesse muito mais gols, se ele tivesse muitas finalizações mais precisas. Óbvio que eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não acho que ele seja um gênio nível Neymar. Tudo bem que eu estou falando aqui que o Neymar é uma sacanagem, né? Mas eu não acho que ele seja um gênio da bola, eu não acho que ele ainda seja um craque. Só que ele aparece em momento decisivo, cara. Óbvio que às vezes nem sempre isso é de certa forma boa, porque às vezes se ele não for para uma final, como é que ele vai decidir? Deu pra entender? O que a gente tem no gol dele? A bola sai de um contra-ataque, se eu não estiver enganado. A bola sobra no mesmo tempo aqui, faz uma trivela boa, tá? Trivela é difícil de fazer, não é pra qualquer um. Sobra no Yuri Alberto, ou sobra no Bidu, que sobra no Yuri Alberto, que faz o gol dele. Logo depois disso, o que a gente tem? A gente tem o Memphis Depay pedindo pra sair, e é o que eu ia falar dele. O Memphis Depay, cara, é outro que também só aparece, pelo menos até agora, em momento decisivo. Que ele deu assistência, né? Ele deu a pré-assistência, no caso, né? Se eu não me engano, o Bidu, e sobrou pro Yuri Alberto. E o Memphis, cara, é aquele tipo de cara também, pelo menos até o momento, que ele só tem um gol na temporada até agora, um jogador extremamente caro, igual ele. Ele só tá aparecendo nesses momentos, cara. Então, eu acho que, se eu não me engano, a diretoria do Corinthians vai tentar renegociar com ele, que eu acho até justo, porque é o tipo de organização que tem que se organizar. Mas, cara, apesar disso, o que rolou com ele? Ele teve uma lesão e pediu para sair. Até esse momento, o que a gente tem? Um benefício pro Flamengo. Um jogador que, querendo ou não, é um jogador que faz a diferença sim. Ele aparece no momento decisivo, ele pede para sair e até esse certo momento a gente pensa assim, não, agora vai ficar melhor para nós. Só que entra o Garro, né, cara? Aí o Garro tirou meia dúzia por 6. O que a gente tem, cara? No lance seguinte, a cotovelada em cima do Jorginho. Cara, eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu achei de primeira assim que ele tava simulando, mas quando apareceu essa imagem aqui, é completamente, pelo menos para um amarelo, cara. Pelo menos para um amarelo. Pô, vamos ser sinceros aqui. Sabe o que isso lembra? Sabe o que isso daqui lembra? A do Carrascal com o Bidu. Foi exatamente igual. Claro que teve um pouco mais de força, mas eu sempre digo, quando eu for falar de uma falta, é que não é força, e sim a intenção. E a intenção aqui, cara, foi completamente uma cotovelada. Eu vou tentar mostrar aqui um lance, não tá na melhor imagem, né? Mas dá pra olhar bem aqui. Tio, ele dá a cotovelada meio que sem querer, mas ainda sai a cotovelada. É o estilo de jogo que deveria ser um amarelo, não foi. Aí começou um pouco da palhaçada do juiz, cara, que, vamos ser sinceros, no começo, quando o jogo começou, eu tava até elogiando, o comentarista da Casa TV também tava elogiando pra caramba. Só que quando começou, mais ou menos assim, aos 40 do primeiro tempo ainda, e o segundo, quase o segundo tempo todo, começou um desastre que, meu Deus do céu, cara. O que a gente tem no lance seguinte? O pecado de gol que não entrou do Arrascaeta, cara. O Arrascaeta, cara, apesar dessa jogada bem aqui, que ele quase fez um golaço, e que inclusive, digo de passagem, né? O Hugo fez uma espetacular defesa, como eu falei. Não é por causa de um lance errado que ele não vai conseguir se redimir em outras situações. Mas, cara,
esse lance aqui, apesar de ele ter quase feito um golaço, o Arrascaeta deixou muito a desejar nessa partida, eu vou ser sincero. Não é à toa que em um lance, vou mostrar logo o gol, o quase gol, né? O que acontece? Sobra para ele sozinho de bicicleta e o Hugo faz uma espetacular defesa. Como eu falei, ele teve até esse lance aqui, cara, porém teve outro lance. Aqui é o Samuel Lino. O Samuel Lino tá sozinho. E o Arrascaeta, ele decide puxar para a linha de fundo. Como eu falei, o Arrascaeta não jogou muito bem nessa partida. E eu espero muito que ele se recupere. É o tipo de lance que a gente deixa passar porque é o Arrascaeta. Porque a gente sabe da qualidade dele, a gente sabe do que ele pode ainda melhorar. Só que esse tipo de lance aqui é um absurdo, cara. O Samuel Lino ficou extremamente, né, para não xingar. Porque, e com razão, cara, esse tipo de lance não deveria acontecer. É o tipo de lance que ele toca a bola, a gente teria conseguido talvez virar do jogo para 2-1, porque esse lance aqui é no segundo tempo, mas eu deixei aqui como exemplo para vocês pegar como a partida do Arrascaeta não foi tão uma das melhores. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? A gente tem um intervalo que termina 1-1. Cara, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo bem agitado. Foi, de certa forma, muito 50-50. Era ataque por dois lados. Foi até, de certa forma, como é que eu posso falar? Foi muito animador, cara. Em nenhum momento o jogo foi chato. O jogo foi bem dinâmico, o jogo foi bem divertido, né? Pra quem não torce pro Flamengo, pra quem não torce pro Corinthians, foi um jogo bem divertido, que não dá sono. Enfim, o que a gente tem em posse de bola? A gente tem 53 do Flamengo contra 47 do Corinthians, que isso daqui não é absolutamente nada. A gente tem 4 chutes do Flamengo contra 8 do Corinthians, porém a gente tem 2 chutes a gol do Flamengo e só um do Corinthians, que foi o gol, cara. O que a gente tem no lance seguinte? A gente tem o vermelho do Everton Araújo. Eu vou ser sincero aqui. Quando eu vi o lance, na primeira imagem, eu achei que era um cartão amarelo. Quando eu vi a segunda imagem, eu achei que era um cartão vermelho. Quando eu vi a terceira imagem, que aparece ele pisando meio que um pouco do calcanhar mais a chuteira, porque ele não levanta a perna, ele não chuta muito acima da canela, ele chuta quase só a chuteira, mas eu ainda diria que seria um amarelo, cara. Eu não critico muito ele ter dado o vermelho, porém ele teve que ir muito rigoroso, ele teve que ir muito no detalhe, cara, pra ele ter dado esse vermelho. Sendo bem sincero, eu não tiro a razão desse vermelho aqui, mas eu acho que ele foi muito criterioso. Eu acho que poderia ter dado um amarelo sim, porém eu não discordo, cara. Eu não discordo de ele ter dado vermelho. Nesse lance, se vocês pegarem muito no detalhe, que aqui ele pega meio que atrás da canela. Se vocês pegarem muito no detalhe, eu vou tentar passar a imagem devagar. Olha só. Ele pega bem embaixo. Aqui na imagem de frente é meio difícil de ver. Mas ele pega bem atrás da canela, que é óbvio que o bidão ele vai dar aquela simulada. Porém, cara, eu ainda acho que isso ainda seria um amarelo. Eu fico muito na dúvida que é aquele famoso laranja entre amarelo, entre vermelho. Eu daria amarelo, mas o juiz deu vermelho. Ele foi muito criterioso. Um a menos no jogo, cartão vermelho pro Everton Araújo. O que a gente tem no lance seguinte? Cara, se no do Everton Araújo eu achei que era pra vermelho, sendo bem sincero, o que eu achei que era pra amarelo e ele deu vermelho, nesse lance bem aqui pro Corinthians eu achei pênalti. Eu pensei assim, pênalti aqui. Aqui vai ser tá 1-1 o jogo, vai dar 2-1 pro Corinthians e a gente vai perder esse jogo, já era. Só que ele não deu nada. Porque eu vou mostrar a imagem, depois eu vou tentar dar uma explicada. Olha aqui, ó. Se eu não me engano é o André. Ele vai dar o chute, o Ayrton Lucas, ele bota o pé e ele trava a perna do jogador e ele faz a simulação dele e cai no chão. Ele travou a perna. Do que eu conheço da regra, cara, esse tipo de lance aqui, ele travou a perna, era para pênalti. Ele não deu pênalti, como eu falei, aqui começou
turbulência do jogo. Aqui não, já desde o 40 do primeiro tempo. Mas aqui foi uma das maiores turbulências junto com o cartão vermelho do Everton Araújo. E nesse lance aqui, eu acho sim que o Corinthians foi roubado, cara. Eu não vou dar uma de migué, não, esse daqui não foi pra vermelho. Até porque já teve lances assim com o Flamengo que foi pênalti com outro juiz. E esse daqui ele não deu. Bom pra nós, cara, mas eu tenho que ser sincero. Eu sou realista, eu não sou esse clubista assim, não, isso daqui não é nem pra amarelo, não é nem pra reclamação, não foi pênalti. Isso daqui foi pênalti, cara. Eu achei que ele travou a perna. Talvez se o Ayrton Lucas já tivesse com a perna lá antes e o André tivesse colocado o pé atrás, aí poderia dar um amarelo por simulação pro André. Mas eu acho que isso daqui foi pênalti, cara. Eu acho que o Corinthians foi roubado de certa forma. Cara, o que a gente tem basicamente depois disso, quando o Everton Araújo foi expulso e teve esse lance aqui, foi um completo bombeio do Corinthians. Era um ataque contra a defesa. O Flamengo, apesar de conseguir de vez em quando dar uma administrada no jogo, ele ainda estava tomando um morbateio muito grande. Claro que apenas uma chance do Corinthians, que foi clara, desse jogo aqui no segundo tempo, depois da expulsão, que eu vou mostrar logo o lance e depois eu dou uma explicada melhor, foi a espetacular defesa do Rossi contra o chute de Yuri Alberto, que antes, se eu não me engano, o Gui Negão ele escorrega, que sendo bem sincero, no lance do Gui Negão ele ia fazer o gol, era ele e a rede, e ele conseguiu escorregar, ainda bem. O que a gente tem no lance? A gente tem a bola cruzada, se eu não me engano, do Bidon. O Bidon sobra no Gui Negão, o Gui Negão escorrega, que sobra no Yuri Alberto, que domina a bola, e ele dá uma dominada muito bonita, tá? Dando um giro, se ele fizesse um gol, seria um golaço. Ele chuta no gol e o Rossi defende. Cara, junto com esses lances aqui, eu acho, se eu não me engano, esse daqui foi o mais perto que o Corinthians chegou de fazer o gol. Se não for o único lance, porque teve muito lance de risco, mas porém o Corinthians nem chutava, e quando chutava isolava a bola. E basicamente, cara, o jogo ele termina assim. A gente termina com 1 ponto. A gente termina em 4º lugar da tabela do Brasileirão. A gente só fica atrás do Palmeiras, do São Paulo e do Fluminense. É claro que a gente ainda tem a vantagem do jogo a menos, mas a gente não pode contar isso por muito tempo, porque uma hora o jogo a menos não vai adiantar de absolutamente nada. Cara, o Flamengo, ele tá dando uma melhorada assim, ele já tá melhor, já é realidade. O Flamengo ele tá absurdamente melhor. Não é à toa que com um jogador a menos. É claro que tem muita polêmica, tem muita cera. E principalmente, eu vou pegar essa brecha para falar sobre cera, porque da última vez eu falei cera sobre se eu não me engano, a Supercopa do Brasil. Lembrei, a Supercopa do Brasil, o Flamengo contra o Corinthians tava fazendo cera bem no finalzinho do jogo. E eu falo bem aqui, cara, o Flamengo também tava fazendo cera. E digo de novo, eu não gosto muito de cera. Cara, ainda bem que a CBF já tá começando a criar... A CBF, a FIFA no caso, já está começando a criar regras para poder anular esse tipo de situação, para que a cera acabe. É claro que uma situação ou outra, principalmente a do goleiro, ela ainda tem que dar alguma regrinha, não sei, mas que bom que tá tendo. E cara, de novo, o Flamengo fez cera? Sim, ele fez cera. Ele tá errado? Não, porque ainda não tem nenhuma regra que possa cobrir isso. Enfim, eu já dei uma enrolada demais, cara. Considerações finais? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Ah, lembrei. O Paquetá. Eu ia falar no começo, mas eu deixei pra falar no final, cara. O Paquetá, ele já se firmou no Flamengo? Sinceramente, eu acho que sim. O Paquetá, ele teve um começo extremamente ruim. Ele não estava conseguindo dar uma adaptada boa. Só que com o passar do tempo, com um pouco ali do Felipe Luiz e agora recorrente com o Léo Jardim, ele já está conseguindo se adaptar, ele já está conseguindo firmar. Ele fez não só o gol, mas ele fez uma ótima partida. Samuel Lino, eu também tenho que deixar meu elogio aqui, fez uma ótima partida. Mas o Paquetá, cara, eu espero que ele sempre dê essa continuidade, essa sequência de vitórias. Não sei se a vitória é uma palavra muito certa, mas essa quantidade de qualidade que ele tem. Deu pra entender? Desculpa ter dado uma enrolada. Seguinte, rapaziada, o jogo basicamente é isso.
Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês acharam que eu falei alguma bosta, se inscreve aí nos comentários. Compartilhe com aquele amigo flamenguista. Eu sou Arnilton, tamo junto, é nóis.